Senhoras e senhores, apertem os cintos e vamos de carona hoje na vida desta magnânima, desta profusa, da prosopopeia, da literatura bíblica. É ela mesmo. Vem pra cá, pastora, e vamos pegar carona. Ela que tá dando volta ao mundo, tá ministrando, levando a palavra. Isso mesmo, hoje a carona é de trem. Vamos embora! Seja bem-vinda, minha irmã. Pastora Nida, é isso? É isso, Nid. Pastora, o seu nome, eu ficava... Será que é Niédia? Será que é? Porque eu nunca vi uma pessoa com o nome Nid. Meu Deus do céu, será que é Niédia? Eu botei o nome Niédia e tentava falar. Eu disse, rapaz, tentando falar da forma mais educada possível. Seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigada. E nós te perguntamos aqui, como é de praxe, o que Deus mudou na sua vida, mas se apresente e seja bem-vinda, minha irmã. Ai, para começar, meu nome mesmo é Eunides, né? Eu logo vi que tinha aí. Eu não gostava do meu nome, eu passei a gostar depois que Deus em Israel me chamou pelo nome. Agora sim, aí eu entendi. Eunides era um nome tão pequeno ali, não, sério? Pois é, mas eu sou de uma família da Bahia, uma família de 11 filhos, uma família humilde, né? 11 filhos? 11 filhos. Meu Deus. E eu falo que meu pai, eu tenho o costume de dizer que meu pai era o mais pobre financeiro dos irmãos dele, que os outros fazem de tudo. Porém, ele era o mais rico porque tinha um Senhor e nos encaminhou nos caminhos do Senhor. Que bênção. Então você já veio com o berço evangélico, você Isso. já veio com a história, mas os irmãos todos eram evangélicos também? Todos foram encaminhados, embora uns começaram, inclusive eu, né, que tenho outra, acabei me afastando, mas retornei graças ao Senhor, né? Então é isso, vamos pegar carona na sua vida e me diga uma coisa, o que Deus mudou na sua vida e quando Ele mudou? Porque todos nós temos essa, principalmente o nosso povo nordestino, sempre tinha aquela coisa que a Igreja Católica foi lá e quis implantar para o nosso povo, os nossos avós, nossos bisavós, a sua doutrina. E aonde você despertou, que você olhou e disse, eu não consigo viver sem Deus e eu não consegui me tornar uma pessoa fora desse caminho com Cristo, aceitar Jesus. O que foi tudo isso e quando tudo isso começou? Bem, eu praticamente nasci no berço evangélico, porque meu pai era, minha mãe não, mas depois minha mãe se tornou, através de um milagre, né? Que Deus operou de uma cura e ela se converteu. Mas desde os 3 anos de idade, a idade que eu me lembro, que meu pai me levava para aquela congregaçãozinha em Bom Jesus da Serra. E eu tenho a memória de que eu ficava lá com as perninhas penduradas e começava a ouvir a palavra e vendo os quadros daquela imagem do profeta, o sonho do profeta Daniel, e tinha um quadro assim, eu questionava, são as imagens que eu lembro, né? Depois meu pai nos trouxe para a cidade de Poções, porque para a gente estudar, para a gente continuar na igreja e tudo, né? Quantos anos você tinha mais ou menos? Quando nós viemos para Poções, eu tinha 7 anos. E já tinha um entendimento? Já tinha um entendimento. Antes já de dormir, já rezava? Já fazia minhas orações, Então, tudo, Deus fui já encaminhada. tinha me tocado bem antes já. Isso, escola dominical, eu era adolescente, mas eu participava ajudando. Então eu cresci ali na igreja como adolescente, fazendo jograis, apresentando, tanto é que aos 17 anos de idade eu tive o meu primeiro chamado a missões. 17 anos de idade. 17 anos Onde pelo a época Betel que brasileiro. Nós chamamos que é a aborrecência, né? É onde a gente acha que é adulto, onde a gente acha que sabe tudo, né? E que eu vejo que é importante, que foi um chamado que Deus lhe fez, já lhe preparou na sua infância, porque às vezes nós estamos aqui buscando o que Deus quer para a nossa vida, mas você desde cedo já sabia, já estava determinada. Já sim, esse chamado meu foi um chamado missionário, foi quando o Betel Brasileiro, uma escola de missionários, esteve na minha igreja e eu me lembro que foi num domingo pela manhã. Eu fui em lágrimas à frente e eu senti muito forte esse chamado. Tanto é que eu estou aqui. Esse chamado eu fui obedecer bem depois, que é uma outra história, sabe? Porque aí eu cresci ali na igreja amando, apaixonado pelas coisas do Senhor. Mas um dia, aos 19 anos, eu comecei a distanciar da presença do Senhor. Era isso que eu ia lhe perguntar. Porque há uma fase em que nós temos as perguntas que às vezes nos torna ingrato e às vezes nos torna desafiador de Deus.
Por que Deus dá isso a uma pessoa, não dá a outra? Por que tantas pessoas jovens morrem? Por que tantas pessoas não têm tantas oportunidades? Aí você começa a querer entender Deus, indagar Deus e às vezes acaba afastando. Mas o que você acha que foi isso aí? Você afastou porque você ficou descontente com a igreja, descontente com o que você agrega aqui? Não foi descontentamento com a igreja. Eu era apaixonada pelos meus líderes, meus pastores, o povo em si, mas a lembrança que eu tenho é que, pelo menos os primeiros passos para o mundo, foi quando eu comecei a trabalhar. Eu fui professora há 34 anos e hoje sou aposentada, ensino médio e infantil também. Comecei com infantil. Só aí já lhe dava uma vaga próxima do céu, né? Isso, né? Isso mesmo. E evangelizei muitos alunos e tudo, né? Você pegou o tempo que tinha religião. Eu me lembro que quando eu era estudante, tinha a matéria. Matéria, religião, isso. Não era lá na minha escola não era católica, pregava religião, era uma professora, era pastora. E isso mesmo, meu pastor, o meu primeiro pastor, ele era professor. Ele não era de religião, ele era de outra matéria, mas ele lá sempre falava e tudo, né? E que eu acho que todo pastor é um professor. É um professor, mas é um professor, né? Hoje eu sou pastora, mas eu fui 34 anos como professora e tanto antes do meu afastamento do Senhor, eu já evangelizava nas praças públicas, nas delegacias. Sim. Conta mais, aí você se afastou. Eu me afastei. Como eu estava falando, eu comecei a trabalhar fora, em outra cidade. E aí comecei com influências, né? No caso, não estava mais indo ao culto. Como antes, aquela paixão do primeiro amor que a Bíblia fala tanto, que Jesus fala tanto, é por isso que ele nos chama ao primeiro amor. Porque no primeiro amor a gente prega, a gente quer estar com o Senhor sempre, a gente quer estar na igreja, a gente quer convidar, não é? Verdade. E eu fui perdendo. Então eu acredito que deve ser essa a voz que nós escutamos quando às vezes nós não valorizamos nossos pastores e as pessoas que estão na nossa igreja, que diz: vamos congregar, vamos estar juntos. A importância. Porque quando nós não nos relacionamos é onde a gente esfria, é onde a gente tem a chance de se desviar. Mas o que fez você despertar? Porque quando a gente desvia do aconchego que nós temos quando estamos próximo a Deus, você, por mais que você queira dar seguimento, mas você percebe que as coisas começam a não ir bem, você percebe que começa a perder a harmonia no trabalho, começa a perder... Algumas pessoas acham que é culpa de Deus. Não, eu vejo como é o que te fortalece é Deus. Então, quando você está longe, você começa a ficar fraca. E o que te fez retornar? Foram essas coisas, a vida ficando difícil, nada funciona, nada dá certo. Você conhece muito bem, muitos conhecem aquele ditado, que muitos até dizem que está na Bíblia, mas é um ditado, que quem não vem pela dor, vem pelo amor. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E eu voltei praticamente pela dor. Porque nesse período eu fiquei 9 anos afastado do Senhor. 9 anos e Satanás começou a cirandar com a minha vida. 9 anos. E depois eu conheci, nesses 9 anos eu conheci o meu benzinho, que eu tinha costume de chamar, hoje ele está na glória. Foi um que eu ganhei para Jesus também, quase toda a sua família. Então, me casei, né? Mas aí eu comecei, eu já vim do mundo, sabe? Já carregada de muitas coisas, muitos traumas, E aí, pronto, desabei no casamento, e aí começou aquela luta no casamento, e foi quando eu estive à beira de uma separação. Apaixonada pelo meu esposo, pelo meu benzinho, mas eu estive à beira de uma... Já, os 3 filhos. Estava à beira de uma separação. Foi aí que eu corri para o Senhor, né? Quando a minha vida já estava virada, aí de cabeça para baixo, como diz o ditado, aí eu corri para o Senhor. E inclusive foi minha irmã Nádia, usada por Deus, me levou na igreja que ela frequentava. A outra que eu frequentava já estava em outra cidade, eu não ia mais, estava totalmente no mundo, entendeu? E passei por umas lutas que, se for contar, é uma tarde, mas
Foi nesse período. Tempo não é problema. Mas foi nesse período, o casamento, quem já esteve com o casamento à beira de uma separação sabe muito bem o que é. Foi nesse período, quando eu estava mesmo na beira de uma separação, foi que eu corri para Deus. Coisa. E o que eu fico mais impressionado porque nesses intervalos, porque às vezes as pessoas podem achar que é seguro. Eu vou me distanciar um pouco de Deus. Mas nós observamos que nesses intervalos não são todas as pessoas que têm a chance de retornar com vidas, né? Porque nesse momento agora, muitas pessoas estão indo, muitas pessoas estão partindo. E o interessante, sabe? Olha, eu me lembro do meu pai. Ele ficava, filha, vem para a igreja. Não, olha a desculpa de Satanás. Que coisa. Não, pai, eu só não estou na igreja. Como nós falamos no início, a importância de congregar, de estar em comunhão, porque na igreja você é alimentado. Todas as vezes que você entra, você é alimentado da palavra, do amor dos irmãos, não é? Do louvor que ministra o nosso coração, né? Então, ele ficava, filha, vem para a igreja. Não, pai, olha, eu só não estou na igreja, mas eu estou orando. Aquela oração superficial, né? Na hora de dormir, na hora de almoçar. E que depois nem isso mais eu estava fazendo, porque eu não conseguia mais fazer, não via mais. Tinha apagado, a chama que estava apagou, eu fiquei cega. Aí, como eu sempre, quando eu falava, dava esse testemunho, eu me comparava com a história do filho pródigo, quando a Bíblia fala que ele foi para uma terra, com a parábola, né? Jesus fala que ele foi para uma terra longínqua. Então ele foi muito longe, ele afastou muito da casa do pai, e esse é o perigo. Quanto mais você afasta da casa do pai, está distante da proteção. Distante da proteção, fora da cobertura do Pai, do Espírito Santo, né? Pastora, mas você me falou que quando tinha 17 anos você sentiu o chamado para ser missionária. E você chegou nesse período aí, porque você me falou que logo depois, 21 anos mais ou menos, você ficou afastada. Mas dentro desse intervalo, você chegou aí fazer missões em algum outro lugar? Chegou a ser útil nessa área? Que hoje, para quem não conhece, a pastora roda um mundo aí, levando e pregando o evangelho, faz o que a Bíblia realmente disse ali, para ir pegar e fazer discípulo, e eu acho isso maravilhoso. Amém. Eu fico muito orgulhoso disso. E eu queria saber, nesse período, você chegou a fazer alguma missão? Você foi para algum lugar? Nesse período era para eu ir para o Betel Brasileiro, na Paraíba. Certo, minha terra. E aí ia começar bem, viu? Já. Aí minha mãe começou a ouvir das irmãs naquele tempo, né? Você vai deixar a Nide ir de lá, ela vai para a Índia, vai para outro país. A gente nem imaginava em outro país, eu nem imaginava. Aí, e aquela coisa, mas foi bem nesse período, uns 3 anos mais ou menos, eu tinha que esperar a resposta da igreja em me enviar. Entendi. A igreja já estava com uma missionária lá, já estava sustentando uma missionária no Betel. Entendi. Então, certamente a igreja estava esperando o retorno daquela missionária para me enviar. Mas foi nesse período que eu afastei. Depois de uns 3 anos eu comecei a me distanciar. Aí esqueci o chamado. Foi outro momento na minha igreja marcante, na minha vida marcante, foi quando o Senhor falou que estava chegando o tempo daquele chamado. Que bênção. Né? E eu vejo como Deus consegue transformar todas as coisas ruins em coisas melhores para quem o busca, né? Então eu vejo que foi como um estilingue. Te puxou para trás, mas quando você resolveu mesmo aceitar o propósito de Deus, Ele te jogou para fazer aquilo que você realmente nasceu para fazer. E como é importante a gente recuar. Isso. Sabe? O risco que às vezes eu vejo, principalmente os adolescentes, de viajarem por outros caminhos que não são caminhos de Deus, é porque pode ser um caminho sem volta. Sem volta. Porque a chance que você teve, muitos se desviaram um pouquinho e perderam a oportunidade de ser útil. Eu tive amigas na época lá da minha terra, de criança, que cresceu junto comigo ali na igreja e morreu no pecado, embriagadas, entendeu? Quantas pessoas passam por isso, né? Por isso, né? Não tem volta.
É por isso que o Senhor fala sempre que estou à porta e bato, se alguém ouvir. Fala para nós também que conhecemos a palavra, Sim, né? sim. E como eu estava falando desse chamado, aí quando eu me distanciei, foi quando eu me casei, e quando estava à beira de uma separação que eu corri para o Senhor. Eu falei, esse dia foi um marco na minha vida. Muita gente conta o seu testemunho e fala do marco na sua vida no dia da sua conversão. Sim. O que foi mais forte na minha vida foi o dia do meu retorno para Deus. Porque eu me lembro, eu subi na galeria da igreja, levada pela minha irmã Nádia. E aí antes meu irmão que é pastor, ele fez um culto em ação de graça na casa da minha mãe, ele havia dado uma casa para minha mãe e fez um culto em ação de graça. Sim. E aí ele fez o apelo, ele fez uma mensagem mais ou menos evangelística e aí ele fez o apelo. E eu fui à frente, me reconciliando. Uau. Só que é como aquele, você voltou para o pai, mas ainda não voltou ainda para a casa do pai, não encarou. Quando você volta para a casa do pai, não encarou o pai, ainda não. Eu fiquei naquela, não pediu sabe? Perdão, não se reconciliou, né? Não, eu fiquei naquela. Uau, aí, o que acontece? Quando minha irmã me leva na igreja, em outra cidade, a cidade que ela já estava morando, eu fui, sentei na galeria, eu não parava de chorar. O que eu sentia naquele momento era muita saudade. Eu chorava de ficar com vergonha de tanta lágrima. E de saudade. Aí começou como se estivesse passando um filme na minha mente do que eu vivia na casa do pai, do que eu presenciava, do que eu recebia do pai. E da herança que o pai me deu, por isso que eu me comparo com a parábola do filho pródigo, da herança que o pai me deu, dos dons que o pai me deu, e eu fui e gastei dissolutamente, eu gastei no mundo, eu desfiz de tudo que Deus fez. E naquele momento, é como se eu estivesse pedindo ao Senhor, como se eu tivesse saudade de tudo que o Senhor tinha me dado na casa do Pai, de tudo que o Senhor fazia através de mim na casa do Pai. E eu chorava e fazia assim, eu abraçava o Senhor. Querendo eu falava assim, não me deixa, do Pai, né? Não me deixa, eu abraçava forte, eu não quero te deixar nunca mais. E seu pai firme na igreja, sua mãe, minha mãe, firme na igreja, só alguns irmãos, outros já havia desviado. Entendi. E aí nesse dia, e até hoje eu faço sempre uma oração. Pai, eu não sei e nem quero viver nunca mais sem o Senhor. Me fortalece na tua presença, né? Aumenta dia a minha fé. Após dia, após dia. Essa seria a única oração de verdade. Porque quando você está na fortaleza do Senhor, todas as outras coisas serão da tua vida. Porque eu penso que a oração é exatamente o relacionamento diário. Eu sei que Jesus veio e ensinou um formato de oração, mas eu penso que é a conversa. Isso, para gerar intimidade. E ele sabe o que está passando, mas às vezes é preciso você falar. É preciso você expor aquilo que você deseja. É igual um filho com o pai. Exato. Às vezes você sabe do que o filho fez ou do que o filho está necessitando, mas você quer ouvir dele. Precisa ouvir. Para que torne vontade. Né? E às vezes as pessoas... Eu sei que nós devemos, em primeiro lugar, a vontade do Senhor. Mas a vontade do Senhor já é que a sua vida seja correta. Já é que sua família tenha saúde. Já é que a sua casa seja próspera. Essa já é a vontade do Senhor. Já é a vontade. E você orando em cima da vontade de Deus é igual você orar a palavra. Tem recurso, você já tem um recurso, né? Não é que você vai fazer uma troca com Deus, mas você já... Deus, eu quero exatamente viver o que o Senhor tem. É verdade. O que o Senhor é. Aí, minha irmã, me fala uma coisa, pastora. Você, a partir desse momento, eu chamo de você, pode chamar, porque eu sei jovem. Que, por conta da sua juventude, porque até a mulher, eu não sou uma senhora, né? Eu falo que eu tenho 59 anos. Tá? 59 anos, fiz aqui nos Estados Unidos, aqui. 59 anos com o espírito de 20.
Que benção. E a energia também. Porque já diz o Senhor que as crianças entrarão. Então eu penso que a gente vai ficando mais criança, né? Isso mesmo. E Quando o a gente texto vai também vivendo que na palavra, fala. vai ficando mais criança. E isso, e o texto também que fala que até na velhice dará frutos e frutos viçosos. É isso que eu quero para minha vida. Que bênção. E com certeza é isso que Deus também quer para a vida de quem está assistindo. Verdade. E como é divertido, porque às vezes as pessoas que não entendem que o crente parece ser aquela coisa chata, e eu conheço pessoas que nem você, que vêm mudar esse contexto, vem com a felicidade, vem com a alegria, que é exatamente o crente que eu acredito que é o relacionamento com Deus. Porque às vezes as pessoas têm em mente que o relacionamento com Deus é você, eu tô triste, eu perdi isso, eu perdi. E eu sou uma pessoa que vive com muita alegria. E às vezes eu fico pensando, não, tem um momento de tristeza, mas eu acho que é um momento que a gente tá pecando. Porque eu acho que a vontade do Senhor é que estejamos alegres. E quando Isso eu vejo mesmo. uma pessoa que nem você, que vem com essa alegria, que vem, é onde eu me encho de realmente fé, de que eu digo, eu tô certo, é esse o caminho, sabe? Porque a gente às vezes costuma ter respeito pela palavra, mas as pessoas querem que Deus tenha pena do sofrimento, a coitadinha, e tal. E onde eu acho que a verdade do relacionamento com Deus é que nós estamos alegres. Alegres. A alegria do Senhor a alegria do Senhor. É a nossa força. Alegrai-vos, né? Não é? Isso mesmo, quando o povo estava chorando lá, lendo, Esdras lendo a lei, e eles percebendo o quanto eles tinham entristecido a Deus, aí Esdras com ânimo, dando ânimo ao povo, alertando o povo, vamos ter ânimo, hoje é o dia do Senhor, alegrai, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém, e o Senhor quer ver isso em nós, mesmo em meio às lutas. O mundo está aí, a gente está sabendo que nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né? Mas mesmo em meio a esse tempo tão difícil, nessas lutas, nós não podemos perder esta alegria, esta força que vem do trono do Senhor, que vem do Senhor. Nós sabemos que Ele está no controle de tudo. Essa alegria é fé, né, minha irmã? É fé. Essa alegria é fé de que as coisas vão dar certo. Isso mesmo. Alegria é fé que Ele está no controle de tudo, que Ele está... E interessante um versículo da palavra de Deus, isso que isso nos assegura tanto. Está em Romanos 8, 24, 26. Que diz o seguinte, que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, olha que coisa linda. Nós sabemos que mesmo em meio a lutas, a dificuldades, nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é gemidos inexprimíveis? Não se pode nem dizer, nem comparar de tão maravilhosa a forma que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Amém. Estamos na luta, estamos sabendo que temos um intercessor. Outro, no versículo mais na frente, no mesmo capítulo de Romanos 8, diz que Jesus, o Filho de Deus, está à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, quando nós estivermos em luta, quando você estiver em luta, sabe que você está coberta de oração. Temos intercessores, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E Jesus à direita do Pai intercedendo por nós. Olha que coisa linda, né? Amém, amém. E nos dá uma segurança. Pai, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor vai abrir caminho. Eu sei que o Senhor está no controle. Se o Senhor fechar aqui, o Senhor vai abrir outra porque não é bom para mim. O Senhor tem o melhor para nós. E isso me fortalece na questão que eu sempre falo, que é de que nós devemos dar graça às coisas que Deus não nos realiza. Quantas coisas eu dou graça a Deus por não ter tido, por não ter realizado, porque aquilo ali poderia ser a perdição para a minha vida, poderia ser o afastamento da minha família, do meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos. Então, às vezes, nós queremos ter um relacionamento com Deus, mas nós queremos dar graça só àquilo que Deus nos dá. Mas esquecemos que também é de todo o coração aquilo que Deus não nos dá. Não nos dá. Não nos realiza, porque é aí onde a gente vê que Ele tem cuidado. Ele cuida. Porque a pessoa que gosta de você de verdade, ela vai dizer, as coisas certas são assim. Não vai só concordar com você. Não vai fazer só a tua vontade. Vai fazer o que é melhor para a tua vida. Isso. Porque não é assim que nós fazemos com nossos filhos? Claro, é aceitar tanto o sim como o não de Deus. O não de Deus é o melhor para nós. É um sim também, porque sim, amanhã você vai dizer, graças a Deus que eu tive esse não. É verdade. Porque muitas pessoas, eu te perguntei,
se você teve alguma coisa que desagradou para que você tivesse um afastamento de Deus. Porque muitas pessoas se convertem e querem viver uma vida com Deus de realizações. Acha que Deus vai ser uma lâmpada mágica, que você vai estar mexendo na lâmpada mágica e Ele vai estar realizando os seus desejos. Onde um relacionamento com Deus é onde você vai confiar de que Ele vai colocar você no centro da vontade dEle. Porque Ele sabe o que é melhor para o que nós estamos vivendo aqui. Entende? Isso. Porque a relação com Deus é Ele dizer, eu estou te fazendo isso, mas não é porque é para você, é porque você vai multiplicar para outras pessoas. É porque você vai dividir para outras pessoas. E eu confio em você. Eu sei que você é capaz disso. Então o conhecimento que Deus te dá é para que você possa dissipar para outras pessoas, para que você possa levar uma fagulhazinha. Então quando Deus Ele recuperou você na sua vida, Ele não só recuperou você, Ele trouxe muitas outras pessoas que você levou a palavra, que você pregou. Então, é como se diz lá na minha terra, com um tiro só Ele matou muitos passarinhos, ou deu a vida a muitos passarinhos. Isso. Pastora, então, quando você voltou para o Senhor, que viu que realmente seu chamado era ser missionária, partiu em missões, e conta aí como é essas missões. Deus. Porque eu sei que aqui é o seguinte, a gente tá pegando carona na sua vida, mas como você já rodou o mundo, a gente vai pegar carona no mundo também. Do mundo também. Mas interessante, quando eu voltei para o Senhor já tinha preparado uma casa, uma família para eu ganhar para Jesus. Coisa linda. Eu me lembro que quando eu dava o testemunho de quem eu era e à beira de uma separação, e para casais, aí no final, o meu benzinho sempre ele pegava a palavra e ele já pegava chorando. E ele falava assim, esta mulher aqui foi usada por Deus para a salvação da minha vida e da minha família. Né? Porque eu acabei ganhando minha sogra, minhas cunhadas que essa estão é a maior na glória. Essa é a maior alegria do pastor ou não? Qual é a maior alegria assim? Só pegando uma vírgula aí. A maior alegria é quando você converte uma pessoa para Cristo ou é quando você fortalece um que já está convertido ou quando você vê aquela semente virar fruto, vê aquela pessoa que já está ali, você conheceu e você vê aquela pessoa crescendo. Qual seria a maior alegria de um pastor assim? Meu Deus. Para você, tá? É até difícil, sabe por quê? Porque eu, particularmente, eu me alegro quando eu vejo alguém desviado e que eu fui um instrumento de Deus para trazer aquela pessoa para o Senhor. Outra alegria, um gozo assim, maravilhoso, é quando você ganha a alma para Jesus, quando você vê que alguém se converteu, você sendo um canal de bênção na vida daquela pessoa. Né? Então, é difícil eu falar. Dá empate. E eu já vivi essas experiências, entendeu? E quando o Senhor me trouxe naquela família, me trouxe já como missionária naquela família. E olha que era uma família assim, cheia de idolatria, de feitiçaria, de tantas práticas assim que a gente sabe que é abominável a palavra. Sim. E Deus me usou com sabedoria. Deus até, olha para você ver que nós falamos de propósito aqui. Exato. De que às vezes nós entendemos por que Deus nos deu... Já sabe o seu chamado, mas às vezes não quer seguir, né? Ou vai se distanciando. E às vezes, por que Deus nos coloca naquela situação? Às vezes até permite aquela situação até difícil, de dificuldade, mas Deus tem um propósito. Amém. Então, quando eu fui para esta cidade, eu fiquei sem casa e eu fui morar com minha sogra. Mas era propósito de Deus, eu dentro da casa da minha sogra, 2 anos ali. Não ia faltar trabalho para você converter, Deus, né? Não ia faltar coisa para você. E ali eu comecei a trabalhar na obra. Quando eu olhei para aquela igreja grande, eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, sentadinha lá no banco, porque minha igreja era menor na outra cidade. E aquela igreja enorme, depois de 9 anos, eu falei assim, Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe que eu não sou de ficar no banco sentada. Eu quero trabalhar. Entendi. Aí Deus foi e colocou logo um coral. Não para eu reger, mas ajudar a regente do coral. E aí a gente fazia festa, fazia evangelismo. A gente usa um ministério na igreja. E todos os ministérios têm que ter o objetivo de ganhar almas, né? Sim. E esse coral movimentava, que mexeu com toda a igreja. E aí eu comecei, Deus começou a despertar em mim o chamado aos 17 anos para missionária. Entendi. Tanto é que meu benzinho, quando a gente ia para a fazenda, ele falava assim, filha,
Eu ganhei para Jesus, ele passou, deixou o trabalho dele, deixou a fazenda e foi trabalhar na igreja, sendo funcionário da igreja, a igreja grande, sendo funcionário. E ele ficou apaixonadão por Jesus. Ele tocava violão, ele só ia dormir depois que ele adorava tocando violão. E aí ele falava bem assim, filha, quando você aposentar, a gente vai vir para aqui para a fazenda, passar a semana toda e no final de semana nós vamos para a igreja fazer a obra. Mas não era isso, eu sabia que não era. Por quê? Porque um dia, aí eu volto no ponto onde Deus despertou em mim e reacendeu a chama. Eu estava indo para Guanambi, para a consagração do meu irmão a pastor. Já tinha quanto tempo mais ou menos que tinha voltado? Um ano que já estava? Não, já tinha mais. Mais de anos que já tinha retornado à igreja? Uns 3 a 4 anos. Mas aquela coisa trabalhando, ali, sabendo que... trabalhando na igreja. Seu chamado era outro. Trabalhando. Comecei a ganhar vidas na escola. Eu tenho muitas colegas que eu ganhei para Jesus. Eu já comecei, sabe? Quando o Espírito Santo de Deus despertou em mim aquele chamado, eu sei que... Professora de quê? A princípio foi infantil, né? Todas as matérias. Sei, todas as matérias. Quando eu passei para o ensino médio, eu falava que eu ensinava uma salada. Ensinava português, ensinava história, ensinava outras matérias mais lá que, né? Mas era uma salada. E aí depois encerrei os meus, só uma pausa aqui, encerrei os meus últimos 16 anos de carreira. Eu falei que Deus me fez fechar com chave de ouro na PAI, trabalhando com alunos especiais. Que bênção. Mas lá também ganhei muitas vidas para Jesus. E aí, quando, ali nesse período desses 4 anos, eu já trabalhando, já ganhando vidas. Uma vez eu fiz uma lista, esse ano eu quero ganhar X almas para Jesus. Célula, abria célula, teve sempre um batismo. Movimentando, sempre... Teve um batismo, um alvo de um batismo de 500 pessoas. Eu levei várias, levei várias nesse batismo de 500 pessoas, né? Ganhei para Jesus, discipulei e levei até o batismo. E aí, indo para Guanambi, para a consagração do meu irmão, eu sentada com meu esposo, minha mãe com meu irmão atrás. Deus usa a boca da minha mãe. E diz o seguinte, eu escrevendo a história do meu irmão para eu falar lá, né? Aí Deus usa a boca de minha mãe e fala assim, eu estou indo realizar um dos sonhos, que é ter um filho pastor. Era também um dos sonhos ter uma filha missionária. Quando falou assim, é como se... Sabe, meu Deus do céu, veio muito forte lá na minha alma. E eu botei o óculos escuro porque eu comecei a chorar. E eu só falei para Deus isso. Pai, me perdoe porque eu desviei do foco. Porque do não fui propósito. Antes. Aí lembrei, ele trouxe um filme naquela manhã, o Betel brasileiro lá, e eu ajoelhada no chão, até a roupa, eu lembrava. Aí eu falei assim, ainda há tempo, eis-me aqui. Só falei isso. Eis-me aqui, Deus fez um ribuliço na minha vida. E já faz quanto tempo? Só para as pessoas terem noção. Você fala como depois do... Que teve esse momento aí. Para hoje, já faz uns Para hoje, 10, 15 olha anos. bem, faz 9 anos que o meu benzinho foi para a glória. Faz 9 anos que Deus fez um ribuliço na minha vida. O primeiro ano que Deus levou. Porque... É uma maravilha. Já fica para aquelas pessoas que acham que eu não tenho mais tempo para servir, eu não tenho mais tempo para ser um missionário, ou para levar a palavra, ou para ser pastor, pastora. Não, como a minha professora disse... Deus tem o seu tempo, Deus sabe o seu tempo, sabe o que é melhor para sua vida. É verdade. E é por isso que eu me alegro em poder pegar carona e contar histórias, porque são pessoas como você que faz com que a pessoa que esteja aí, e que eu creio que Deus leva aquilo que nós precisamos ouvir e fazer, como fez e faz com você. Aí, minha irmã, me fala uma coisa, a partir desse momento... Porque tem aquela história, né? O querer e o Deus querer. E quando junta, não tem quem E acho que juntou, né, viu? Porque eu disse pra Deus. Sim. Eu falei assim, Senhor... Por isso que quando o meu benzinho falava assim, filha, quando você... Eu sabia que não era. Porque eu já tinha certeza do que Deus tinha pra mim. Eu só falava o seguinte, meu bem, e se não for isso que Deus tem pra nós? Eu fazia isso pra Deus ouvir. Não que ele não ouve, ele ouve tudo, né? Mas eu já falava nessa intenção. Ouve, Senhor. Ele falava bem assim,
Nós vamos para onde Deus mandar. Era a resposta dele. Então ali eu ficava tranquilo. Tanto é que quando Deus o levou, eu fiz de tudo para o meu coração não questionar. Eu vigiava o tempo todo. E Deus usou profetas para falar. O meu servo não foi impedimento. Porque depois que ele falou isso, passaram-se uns 4 anos, aí depois Deus levou o meu benzinho, e aí na semana que Deus levou o meu marido, o Senhor me cercou de profetas. Para todo lugar que eu ia tinha profetas e falando a mesma coisa. Te fortalecendo. Falando do chamado. E aí eu só falava, Senhor, eis-me aqui, eu vou entender. Tá doendo, porque estava doendo. Foi em meio à dor. A dor de perder o homem que você ama. Porque os nossos filhos já estavam crescidos, já estavam estudando fora, outros trabalhando fora. E aí só estava eu e ele. A gente vivia um para o outro, para a obra. Planos, né? Planos de envelhecer juntos. Isso! Trabalhar juntos na obra, ele era apaixonado pela obra. De repente, o que nós falamos? Nós vamos questionar Deus? Não. Ele falou, Deus falou antes, durante e depois da partida dele. Falou para mim. Só foi usar depois profetas para confirmar. E aí foi que intensificou o chamado na minha vida. Porque no dia que eu estava na plataforma, assim, onde estava o caixão, que eu desci, eu ouvi de forma audível a voz do Senhor. Ele falou assim, novo tempo em tua vida. E quem me conhece lá em Vitória da Conquista sabe, inclusive o meu apóstolo, ele virou para mim depois de 2 anos, ele falou assim, Deus fez um ribuliço na tua vida. Deus fez assim. Porque ele começou todo mundo via o que Deus estava fazendo, começou a me levar para as nações. E qual foi o primeiro lugar? Quantos lugares você já foi, assim, que o pessoal de casa ali tá querendo só a lista, assim, para... O primeiro lugar, eu acho que já ensaiando, ele me levou antes da partida do meu esposo, ele me levou para Israel por 2 vezes. Israel. Em 2 anos seguidos. Primeiro eu fui só, com a caravana do apóstolo Renê Terra Nova e o meu apóstolo, Edilson, de Vitória da Conquista. E aí, de lá nós fomos Egito, Israel e Holanda. E levando a palavra. Lá nós fomos com um propósito de conhecer. Por quê? Gente, andando por Israel, andando principalmente por onde Jesus passou, é como se você estivesse andando nas páginas da Bíblia. A palavra. E eu tenho vontade de ir novamente, com mais sede na palavra e começando, né, presenciar aqueles momentos, aqueles lugares. E aí, no ano seguinte, antes do meu benzinho partir, Deus vai e leva a gente, nós dois também nessa mesma caravana no ano seguinte, né? Nós fomos também para o Egito, para a Holanda, para Israel, é onde a gente passa mais tempo, porque é onde a gente faz estudos. Tem ali cada lugar, a essência viva, né? E cada lugar ali, por exemplo, o Poço de Mar, ali é uma ministração dentro da palavra, muito profundo, muito proveitoso, enriquecedor. E aí, depois nós passamos pela Holanda e pronto, encerrou minha viagem. Minhas viagens, depois que o meu benzinho morreu, o Senhor falou assim, agora, quando eu entro na casa de um pastor, ele falou assim, na hora que você entrou, eu vi você pisando em cima do mapa mundi. Eu falei, meu pai, quando eu entro na igreja, em outro dia, uma intercessora e uma profeta, ela falou assim, Deus me mostrava você arrumando mala, desarrumando, tornando a arrumar, mas era direto. E às vezes, teve uma viagem que eu fiz que eu nem terminei de arrumar a mala, completei a mala para viajar novamente, né? E minha filha vai, nesse período, depois da morte do meu benzinho, minha filha casa e vai morar onde? Em Dubai, uma cidade que eu nem nunca tinha ouvido falar. E um dia, na porta da igreja, alguém me falou de Dubai. E foi algo assim tão profético. Quantos filhos, pastora? Já que Três filhos. Eu tenho tudo na área da saúde, tudo trabalhando, todos evangélicos. Uma enfermeira que mora em Dubai. Que é um desafio, né, minha irmã? Assim, se alegrar e ficar...
Porque a gente não pode obrigar os nossos filhos, Isso. mas a gente pode orar, Meu né? Deus. Mas a gente pode orar e pode orar, né? Pode orar. Eu fazia, e eu falo com as mães sempre, eu falo assim, olha, nós precisamos, que com essa boca, nós podemos profetizar, abençoar. Então vamos, sobre a vida dos nossos filhos, nós vamos profetizar a palavra, vamos orar a palavra. E aí eu pego aquele texto no livro de João, na carta de João, a terceira carta, versículo 4, que só tem um capítulo, né? O versículo 4 fala assim, ele fala com os filhos na fé, não tenho maior alegria do que esta, o de ver que os meus filhos andam na verdade, mesmo que você esteja vendo seus filhos ainda lá no mundo, ainda fora dos caminhos do Senhor, não desista, porque a palavra de Deus, ela não mente, é promessa para nós, quando fala, crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Tem outros textos que falam a respeito dos nossos filhos, e nós podemos todos os dias profetizar que a nossa casa, os nossos filhos pertencem ao Senhor, são herança do Senhor, o Senhor confiou em nossas mãos, e o que nós podemos fazer, nós fazemos, nós oramos, nós ensinamos a palavra, mesmo que ele distancia, entenda uma coisa, eles estão distantes do altar, mas eles vão voltar para o altar, Amém. Porque eles pertencem ao Senhor, e é Amém. Isso que eu fazia. Uma estava assim meio fria, começou a voltar, né? Mas tem um que mora em Dubai, que foi logo após a partida do meu benzinho, ela casou-se e foi morar em Dubai, que aí já foi também um propósito de Deus, porque desde quando ela casou, todos os anos Deus me leva a Dubai. E aí eu ajudo a professora em Dubai. Dando agora continuidade mesmo, naquela coisa, daquela profecia da nação, de você estar em lugares extremos, né? Onde é dificultoso para o evangelho chegar, onde tem uma cultura diferente de Cristo. É longa a história, as histórias, as experiências, né? E aí, olha bem, em Dubai, né? Comecei ajudando lá a pastora, então todo ano eu ia com ela, às vezes eu ia 2 vezes no ano. Igreja para brasileiro. Para brasileiros. E nessa igreja que minha filha faz parte... grande lá a quantidade de evangélicos eu acho interessante que lá o sheik, ele aluga os templos, ele constrói os templos e aluga. Por quê? Como eu falei naquele dia na igreja, 80% da população de Dubai é estrangeira. Então, ele tem que dar oportunidade para eles cultuarem, né? Entendi. Então, ele faz isso. Ele só não permite culto ao ar livre, né? Mas eu tenho até uma experiência lá em Dubai, que nós falamos, você me fez a pergunta, qual é mais gratificante, a maior alegria, né? Do pastor, né? Você ganhar ou você... E um dia a pastora vai, sempre que eu tô lá, Nide, tem uma missão. Aí eu, sabe, ou se for uma missão mais pesada, a gente entra em jejum antes de fazer. Aí ela falou, tem uma menina aqui, tem uma moça aqui, que me ligou e disse que quer conhecer o meu Deus. Vamos agora. Aí nós sentamos, nós marcamos num shopping. E aí estava sentado ela e a moça, e tinha vários muçulmanos assim. Quando a pastora pegou uma Bíblia velha que estava no carro, que abria, eu tremia todinha. Meu Deus. Porque até então era no início, foi logo no início quando eu comecei a ir, sabe? Eu ainda ficava aquela assim, porque, né, de abrir Bíblia e eu tô, né? Aí a menina, eu falava, como era em português, os outros não entendiam, a menina entendia, porque ela era guia turística, então ela falava português. Sim. E aí ela recebeu a palavra e eu fiz o apelo. Eu falei, nós não podemos sair daqui sem fazer o apelo. Fiz o apelo. Aí eu falei assim, ó, não precisa você levantar a mão. Basta você repetir. Os céus vão registrar que você está aceitando, né? Aí fiz a oração, ela repetia. Que emoção, né? Você entre a vida e a morte. Pois é. Aceitar entre a vida e a morte, né? E quando nós saímos de lá, aí eu sempre lembro dessa alegria. É aceitar entre a vida e a morte mesmo. Pois é. Aí eu falei assim, eu e a pastora, a gente abraçou e falou assim, ó, eu falei assim, essa pedrinha na coroa é minha e sua. E a gente foi celebrar. Vamos celebrar essa vida, mas com tanta alegria. E tem notícia, assim, se ela ainda tá lá? Eu falei com ela um tempo, depois ela saiu de Dubai. Aí eu perdi o contato. Mas a palavra não volta vazia, a semente foi plantada, não é? Foi plantada. Então esse é e dessa vez agora, já vai fazer 6 meses que eu estou fora do Brasil.
Eu fui para Dubai, passei 3 meses lá e vim para cá. Nesses 3 meses foi um trabalho até mais intenso. A pastora estava de volta para Portugal, porque a pastora está quase 20 anos morando em Dubai, fez um trabalho lindo e faz e continua fazendo na cobertura da apóstola Valnice Milhomes, não sei se você já ouviu falar. Sim. Pois é, ela faz um trabalho lindo lá, com pessoas de vários países. Entendi. Tem muitos colombianos lá, tem brasileiros, filipinos, tanto é que teve um dia mesmo culto, a Bíblia leu em 3 idiomas, no português, no inglês e tagalo é a língua dos filipinos, né? Então, tão lindo, canta tanto em inglês como português. Quando eu prego lá, eu prego em português e tem a intérprete em inglês, né? Sim. Quando o pastor prega em inglês, a colombiana ela traduz para espanhol. Então é um culto assim lindo, sabe? Para mim assim, eu fico maravilhada. Ô, pastora, e me diga uma coisa, hoje, no cenário que nós vivemos, assim, não querendo entrar em discordância com algumas formas que algumas igrejas têm, outras não, mas qual é o maior desafio hoje para quem é um pastor, uma pastora, é de manter o crente ou de fazer novos crentes? O crente que eu falo, que na nossa terra é crente, você é evangélico, né? Eu sei. Mas a maneira de você escolher e viver a Cristo como evangélico, é mais fácil você manter aquela pessoa fervoroso na palavra, com o primeiro amor, ou você trazer uma pessoa que não conhece a Cristo, não aceitou a Cristo na vida? Eu creio assim, são desafios diferentes, mas assim, com uma intensidade assim, quase semelhante, viu? Porque, por exemplo, nesse período de pandemia, sim, eu percebi quantos pastores, eu falo os pastores porque eu não tenho assim uma igreja que eu tomo conta de um rebanho, sim, eu ajudo, sim. Eu acho que o ministério faz a missão, né? Você vai e levando. Meu apóstolo, ele me liberou para eu estar viajando, sim. Mas quando eu estou lá, você tem uma igreja que você tem uma congrega. Igreja, é a minha igreja de anos, sim. né? Então eu pude perceber, foi em cima de jejum e oração que nós nos colocamos lá para trazer o povo para a igreja, porque o povo tem uma tendência de, às vezes, situações assim difíceis, esfriar, um esfriamento, e nesse período de pandemia houve isso. Então eu vi a luta não só dos meus pastores, mas dos pastores lá das igrejas. Eu vi também no YouTube alguns pastores, eu acompanho, sim. A luta que eles tiveram para trazer o povo quando começou a retornar. Porque agora muita gente quer ficar de casa, online, pois é, mas é como a gente está falando, a necessidade de estarmos nos relacionando. De estar congregando, né? De estar ali, em comunhão com o irmão. Nós sabemos que não é a igreja, a parede da igreja que forma a igreja, somos nós que formamos o corpo de Cristo. Isso mas mesmo. A necessidade. A necessidade, a palavra fala. Tá junto, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Um fortalece o outro, né? Um fortalece o outro. E aí eu pude perceber a dificuldade e, infelizmente, muitos afastaram. E a luta agora para trazer, né? Então, para a conversão de talvez seja até um pouco mais fácil. Porque às vezes, até numa necessidadezinha, ele sente aquele desejo de ouvir alguém, de ser ministrado. Quando ele é ministrado pela palavra, ele fica sensível. Entendi. E aí ele se converte com mais facilidade. Mas você acha que é decorrer do que nós estamos vivendo, uma sociedade hoje muito intocável? A gente não pode mais falar todas as coisas, a gente não pode mais fazer todas as coisas, e tudo parece que já é muito ofensivo, e você não acha que as pessoas estão se ofendendo por pouca coisa? Você não acha que é exatamente o fato dos evangélicos que estão esfriando, é porque acha que o relacionamento com Deus, às vezes a vida está mais cômoda, não tem tanto desafio? Nós passamos um período aí de quase 2 anos pausado, né? Porque nem teve alta nem baixa, pausado. Quem já estava ruim ficou ruim, quem já estava bom ficou bom, né? E você acha que o desafio é espiritual, ou nós que estamos realmente... Você acha que é uma evolução de profecia? Você acha que... O que é que você entende do que nós estamos passando, assim? Se é ato profético, se é...
que é que fala no teu coração, pastor? Olha, eu tenho visto, tenho contemplado esse cenário. Eu te pergunto, já que você está rodando aí os cantos que nem todo mundo que está assistindo vê. Eu tenho contemplado este cenário do mundo inteiro e tenho me voltado para a palavra. Estão juntas as coisas. Olha, como eu falei naquele dia, nós estamos diante de um cenário que tem mostrado o que Jesus falou em Mateus 24. Tudo se cumprindo. E essa questão do esfriamento espiritual, eu creio que tudo isso é espiritual. Tudo isso é espiritual, porque nós já estamos vivendo, eu creio pela palavra, os últimos tempos. E o que a palavra diz? Que nesse tempo a iniquidade ia multiplicar tanto que o amor de muitos iam se esfriar. O amor de quem? Do povo de Deus. Do próprio povo de Deus. Porque o que não é o povo de Deus já sabe que vai esfriar mesmo. Já está frio, né? Já está frio. Já não esquentou, né? Já não esquentou. E outra coisa que fala na palavra, que nesse tempo, quem está frio, quem está sujo, suja-se mais. Quem está limpo, limpa-se mais. Então a igreja do Senhor precisa despertar para isso, para o que diz a palavra, para as profecias, para as palavras de Jesus. Então, quando Jesus diz que ele está preparando a igreja santa, pura. Você acha que é daí que está surgindo muitos problemas com louvores evangélicos, muitas bandas que a gente vê na mídia, muitas igrejas, muitos pastores estão se rebelando, muitos se separando, muitas... Você acha que é porque as pessoas estão vivendo um mundo de facilidades? E é mais fácil você irromper, você separar, do que você consertar, do que você pedir perdão, do que você restaurar? Você acha que é isso? Isso e muito mais. O dito normal, tudo hoje está sendo normal. Tudo pode, né? As coisas do mundo trazendo para a igreja, e ai daquele a gente tem que medir as palavras para falar. Isso. Falar com cuidado, porque senão... Se fala sobre homossexuais é um problema, se fala sobre descrente é outro problema, se fala sobre separação é outro problema, e a gente tem que viver à luz da palavra, né? Se fala sobre viver junto sem casamento é outro problema. Não é? Porque diz, era numa época distante. Mas o interessante é que nós temos comparações que, para uma coisa, que não é para aquela própria pessoa, não é benefício para ela, ela acha que, não, é porque o tempo modernizou, essas palavras são antigas. Mas o que a gente vive é que, por essas palavras serem antigas, é o que nos torna mais próximo da crença, porque nós estamos vivendo o que foi dito antigamente. Essa palavra tão Daniel, antiga e tão Daniel, atual. Atual. É atemporal, é uma coisa impressionante, né? É atemporal a palavra do Senhor tipo, quem tem olhos vejam e quem tem ouvido escute, porque talvez algumas pessoas, não é o fato de se converter que te leva a Cristo, porque algumas, eu não sei qual a tendência que a sua igreja e a senhora segue, mas sempre tem aquele dilema de que uma vez salvo e não perde mais a salvação, e que eu fico no meu pensamento pensando assim, vou dar a minha opinião, né? Se a senhora pensar diferente, que fale aí, que eu acho legal, que é o termo do seguinte, a salvação para mim ela é uma coisa conquistada diariamente. Você vê o Pai Nosso, dai-me o pão de cada dia, é um relacionamento diário. Se você não viver alimentando aquela chama e aquele fogo, ele vai se apagar. Então, se apagar para mim é perder. Então, assim, nós vemos que as pessoas buscam razão para estar bem. Já estou aceito, já estou salvo, não preciso fazer mais nada. E usa a questão também da graça para aproveita e tudo é pela graça. Não. Sim, pela graça, mas nossa responsabilidade. Né? Nossa responsabilidade, o de buscar, o de mergulhar, porque como nós falamos no início, muitas pessoas se desviam e não tem volta. Mas pegando essa vírgula aí, já querendo empurrar um pouquinho de polêmica aí, a senhora acredita que uma vez salvo para sempre, ou nós perdemos a salvação se nós não formos de acordo com a palavra? A palavra, né? Inclusive lá na minha igreja nós temos 9 pastores. E alguns pensam que salvo para sempre, outros é uma conquista, porque baseados em alguns textos também fala que ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, né? E o apóstolo Paulo ele escreve muito por aí
dessa conquista dia após dia e da vigilância. Agora, eu volto lá para Ezequiel, capítulo 3, eu não me lembro o versículo, mas Deus fala isso nos dando uma responsabilidade quando fala que se você teve a oportunidade de falar para Jesus para alguém e não falou, aquela pessoa partir... É sua responsabilidade. É sua responsabilidade, o sangue vai sobre você. Sim. Mas o que me chama a atenção é que aí é que eu fico, sabe? Mesmo sabendo que a salvação ganhou e não volta, e não perde, mas... Tem essa questão, olha bem, o justo, quando Deus fala do justo. Se o justo, se o crente, se o salvo, né, desviou, e você ir lá e falar e mostrar para ele, esse não é o caminho, você desviou e tal. Se ele ouviu e não praticou e não voltou atrás, a Bíblia fala o seguinte, que a justiça que ele praticou não será em conta, não levará em conta. Isso aí eu me peguei, sabe? Eu falei, pai, a gente realmente precisa... Eu penso que tem força nas duas versões, certo? Eu penso que tem força nas duas versões. Só que eu penso que a lógica que, para minha interpretação, é o seguinte. Quando você se converteu a primeira vez, eu acredito que pelo fato de você ter saído, você não foi tocada e não se converteu à luz verdadeira de Deus. Hoje você não já faria mais isso. Porque quando você voltou, ali foi o seu verdadeiro encontro com Deus. O que eu quero dizer com isso? Que uma vez que você aceita Cristo, você não tem mais como você perder a salvação, porque você não consegue mais viver sem um relacionamento com Cristo. Entende? Então assim, as pessoas que se convertem, mas que podem perder, eles não foram convertidos. Não foram. Era essa linha aí que eu ia te falar, sabe? E por experiência própria. Porque não consegue mais viver. Quem vive o amor de Cristo não consegue mais viver sem. Quem entende o que ele tem para a sua vida não consegue mais viver longe disso. Entende? Então eu penso que realmente a pessoa que aceitou a Cristo, ele não perde mais a salvação, porque ele nunca mais ele vai conseguir viver sem a fé e o relacionamento com Cristo. Então, por isso que eu vejo que há verdade nas duas formas. Verdade nas duas, né? Inclusive, eu penso assim, por experiência própria, num período que eu estava no mundo, eu sentia onde eu estava, que eu sabia que não era lugar para eu estar. E não fazia tudo que todo mundo estava fazendo. Não. Já estava não conseguia, eu não conseguia. Exatamente. Então, por quê? Eu creio aí. Eu era salvo. Eu estava o quê? Afastada do altar. Exatamente. Eu distanciei, como filho pródigo. Distanciou, mas voltou para a casa do pai. Esse foi salvo, entendeu? Ele voltou, ele acabou dando uma deslizada, um desvio, mas voltou. Né? Agora, tem aqueles que se convertem e vai para o mundo e não volta mais. Eu acredito que esse nunca teve a salvação. Exato. Nunca teve a garantia. A garantia. Nunca conseguiu. Né? Nunca... Qual é pegando base de que realmente hoje o problema maior que nós temos é de fortalecer aqueles que já são, né? Essa é uma ligação. Qual é o alimento que você acredita que é a combustão que você consegue aumentar um relacionamento com Cristo? A presença, a busca da presença de Deus. Essa nos fortalece, essa nos mantém firme e gera em nós um desejo de buscar mais e mais. Quando a palavra de Deus fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E tem o outro texto também que foi até uma resposta que Jesus deu para um fariseu quando fez uma pergunta. Ele deu a resposta que está lá em Deuteronômio, quando fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Então, o que nos fortalece, o que nos mantém firme nas pegadas de Jesus, é a busca constante da presença do Senhor. É estarmos conectados com o Senhor dia após dia. É buscar constantemente a vontade de Deus e estar em obediência à sua palavra. Obediência nos mantém firme, nos mantém forte. Pastora, e qual seria a nossa evolução
a nossa evolução, que eu digo assim, qual seria a vontade de Cristo na nossa evolução para com os nossos irmãos, para com as pessoas que nós nos relacionamos? Qual seria a vontade, assim, a nossa evolução, o nosso propósito, qual seria? Para com os irmãos, né? Sim. Eu me lembrei, você falando, eu me lembrei de Pedro, quando Jesus falou para Pedro, Pedro, confirma os teus irmãos. Esse confirma esteja ligado com os teus irmãos, estejam cuidando dos teus irmãos. E é isso que nos faz crescer mais e mais, tanto em comunhão, espiritualmente, e a palavra de Deus fala também que nós devemos desejar que o nosso irmão tenha até mais do que nós, em outras palavras, quer dizer isso. Então, para nos fortalecermos, para vermos os nossos irmãos também crescendo, nós precisamos também estar em obediência à palavra, desejar o bem dos nossos irmãos, ajudar o nosso irmão. Tem um texto que fala, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te, né? Principalmente nesse período que nós estamos vivendo, nós precisamos olhar também para os nossos, da nossa casa, da casa do Senhor, e ver o que está tanto fraco espiritualmente, como fraco em necessidade. Eu pego um gancho, um pastor que eu conheço, ele sempre fala que ore para o seu amigo, para o seu irmão ficar rico. Porque para quem você vai pedir dinheiro emprestado quando você precisar? Porque às vezes a pessoa não ora para os amigos. Quem é que vai te ajudar quando você precisar, né? É mais ou menos isso aí que mas você tá falando. Verdade, é orar para o nosso irmão ser próspero. Eu acho tão lindo e eu tenho, sabe... procurado exercitar isso. Senhor, eu quero, porque é isso que o Senhor nos ensina. Quando a gente fala, quando a palavra de Deus fala em outras palavras, que a gente precisa alegrar com o sucesso do nosso irmão, desejar que o nosso irmão tenha até mais sucesso que nós. E isso é lindo. Porque às vezes você ajudar os irmãos que estão numa forma inferior à sua, às vezes é muito fácil. Mas você está ajudando aquela pessoa que está acima de você. E você vai lá parabenizar, e você... Às vezes, se você se alegrar com a vitória do irmão, é mais difícil, né? Não é? É igual quando Jesus falou assim, amar quem te ama não é demonstração de amor. Verdadeira demonstração de amor é amar quem te percebe. Persegue. Carona nessa palavra amor, você acha que é exatamente o que, quando nós vimos na palavra que Deus fala de amor, quando Deus fala o amor, é exatamente essa evolução que nós temos de amar? Esse é o amor, é esse o alimento que nós temos. Porque eu tiro por um exemplo. Quando nós observamos, porque às vezes a gente tem um relacionamento com Deus que nós acreditamos que, vou fazer o bem para ir para o céu, eu vou fazer o bem, caridade, porque assim Deus se alegra. E onde eu vejo que o relacionamento que Deus está nos ensinando na luz da palavra é o quanto é importante para a nossa vida, o quanto é importante que nós estejamos alegres. Porque você se alegra quando você vê seu filho feliz. Então eu penso que fazer tudo que está escrito aí, às vezes, parece até ser egoísmo nosso, porque é nós que ganhamos mais. Quando nós ajudamos uma pessoa, a alegria que nós recebemos é muito maior do que aquela pessoa que recebe. Se fosse olhar por esse propósito, a gente devia já sair de casa dizendo, meu Deus, me arruma uma pessoa para eu ajudar, para que eu ajude qualquer pessoa. Vá, um velhinho, eu carregar o saco, eu remendar um pneu de um carro. Porque a transformação que eu tenho em fazer o bem, a transformação que eu tenho em ajudar o meu irmão, em dar... é muito maior do que qualquer outra técnica que as pessoas usam. Não digo nada dos coach, essas coisas, nada contra essas pessoas, mas assim, o quanto é importante. E às vezes não é isso que Deus está dizendo, olha, eu estou dizendo isso para tu porque é bom para você. Não é porque eu vejo que às vezes as pessoas querem viver um relacionamento religioso. Religioso é fazer o bem para ir para o céu, é você ser uma pessoa de qualquer forma, é um interesse bacana, para que Deus te veja bacana. Então, às vezes, são essas pessoas que a gente vê na igreja, que quer se destacar, porque o convívio é difícil em qualquer lugar. Mas a aceitação, e quando eu vejo a Bíblia como um manual de como você pode fazer uma sociedade feliz. Isso. A sua casa feliz, a sua rua feliz. E eu te pergunto, e pergunto para vocês, quem você alegrou hoje? Quem você fez feliz essa semana, esse mês? E se você olhar que a sua lista está vazia,
é onde você tem que se preocupar. É verdade. É onde você tem que entender que, poxa, eu não fiz ninguém feliz hoje. Eu não mudei a vida de ninguém hoje. É onde nós entendemos, na minha percepção, que nós não estamos vivendo à luz da palavra. Uhum. Aí a pessoa pode dizer, mas eu tive um dia difícil. Mas qual é o dia difícil que você vai ter que não já está resolvido pelo Senhor? Então você não teve um dia difícil. Você teve um dia permitido por Deus. E que se você tem fé, não existe dificuldade. Se você tem fé, não existe tristeza. Se você tem fé, você não acha que é essa a linha de que Deus está tentando mostrar todos os dias e às vezes as pessoas estão levando para um lado religioso? O que você acha? O que é que você Tudo isso aí dizer? É a demonstração do amor. Do amor. E é do amor que Jesus nos ensinou. É do amor que Jesus fala na sua palavra. Da humildade, da simplicidade. E eu uso sempre esse texto quando minha irmã ela faz o chá beneficente para atender algumas famílias lá na Bahia. Aí eu uso aquele texto quando Jesus fala assim para os discípulos, né? E ele falando, foi no Sermão da Montanha, ele falando desses tempos finais, né? E foram ele dizendo que era a resposta dele para 2 grupos. Quando tive fome, deste-me de comer. Quando tive fome, sede, deste de beber. Quando estive na prisão, foste me ver. Olha os detalhes que Jesus citou. Jesus está mostrando o amor a quem está preso. Jesus está mostrando o amor do pobre. Jesus está mostrando o amor a quem está doente. Ele está no ato do amor, porque a pessoa... onde eu te vi, Senhor? Aí ele diz, quando você ajudou aquela pessoa, você ajudou a mim. Ajudou a mim. Né? Olha que coisa linda. Como está no ato. Isso é que Jesus fala. Ele está falando assim, isso é o amor. É esse o amor que eu quero que vocês preguem. É essa vida, porque eu fiz. Então, quem é o nosso modelo? É Jesus. Espelho. O nosso espelho, a quem nós devemos seguir, o nosso maior exemplo é Jesus. Ele fez. Ele olhou para a prostituta os menos favorecidos ali. Menos favorecidos. As pessoas que eram jogadas na sociedade, ele estava ali. Isso todos os dias eu tenho que falar, tenho dito para o Senhor, e eu pego aquele texto para a minha vida, sabe? Eu falo assim, Senhor, eu quero praticar, eu quero ter o coração igual ao teu. Quando o Senhor fala assim, aprendei de mim, o Senhor é o meu mestre, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando eu estou diante de uma situação assim, que às vezes eu nem posso atender, eu lembro das palavras de Jesus. No meu lugar, o que faria Jesus? O que Cristo faria? Eu me lembro que eu fui fazer um um estágio no Paraguai. Eu fiz missiologia, voltando um pouquinho lá, eu fiz missiologia, 1 ano de missiologia em Minas. Eu já havia feito 3 anos de teologia na minha cidade e depois eu fui ficar 3 anos com meu filho para ele terminar a faculdade. Ele terminou e foi embora. E eu ia embora também, ia voltar para minha cidade, só fui ficar 3 anos lá, foi onde eu fui consagrada. E foi o que Deus, foi cumprimento de uma profecia que Deus falou que eu não seria consagrada lá na minha igreja. Coisa. E aí, quando eu fiz esse ano de missiologia, que eu terminei, foi bom porque eu aprendi muito sobre a vida dos missionários pelos campos. E aí deu um grupo que estava fazendo uma equipe lá, uma turma de alunos que estava fazendo teologia, tinha que fazer um estágio de 45 dias no Paraguai. 45 dias. E aí, eu podia escolher se eu queria ir ou não. Para mim era uma experiência e eu desejava fazer um trabalho missionário assim com um tempo mais longo, 45 dias, passar Natal, meu aniversário, tudo nessa obra. Eu falei assim, eu abro mão, eu quero ir. Isso por conta própria, com minha passagem, com tudo. E eu fui. Aí eu fiquei tão encantada com o trabalho que eu queria ficar. Eu queria ficar lá. Sabe, uma cidade que eu entrei que não tinha nem carro. Não tinha nem carro. Eu pongava numa moto. Olha que eu não andava de moto de jeito nenhum, mas não tinha carro. Eu pongava numa moto. Pegava uma carona. Para ir para o supermercado. Pegava uma carona. Para ir para o supermercado com um rapazinho da igreja. Para ir para o supermercado para comprar umas coisas, para fazer um jantar para as crianças e para as famílias. Uma cidade muito pobre.
E aí, quando eu chegava lá, não tinha supermercado. E eu procurando supermercado, gente. Uns mercadinhos, às vezes, com as coisas vencidas. E eu querendo falar, porque lá só falava tupi-guarani, não falava espanhol. E eu querendo explicar para ele, não tem um mercado grande. E ele não entendia. Não tinha, só tinha aquelas vendinhas, aquelas... Eu falei... E aí eu fiz o melhor, sabe? Eu falei assim, Senhor, esse povo é muito carente. Eu comecei a lembrar das palavras de Jesus. Eu fiz um jantar como se eu estivesse fazendo para os grandes preletores do Congresso. Foi que quase nós a multiplicação fazemos. dos pães ali, né? Pois é. Olha, porque eu atendo pessoas, inclusive eu falei com o Thales aquele dia que eu tive o prazer de recebê-lo lá no congresso que nós fizemos, eu que recebi, que arrumei a sala VIP, que tudo, né? E eu recebia lá, junto com o meu apóstolo e tudo, né? Eu que ficava à frente da sala VIP. E eu fazia também jantares para os preletores e tal. Do mesmo jeito eu quis falar, Senhor, eu quero honrar esse povo, eu quero honrar. E eu achei interessante que eu tive uma experiência tremenda lá. Porque nesse período dos anos lá, trabalhando antes de sair andando por aí, eu entrei na equipe de libertação. Aí, tanto é que eu trabalho no Ministério de Libertação, né? Quando eu chego no Paraguai, nesse lugar, que eu estou... Aí eles descobriram que eu trabalho na área de libertação porque surgiu situações lá que eu tive que partir para cima. Caramba. Aí pronto, né? Eles perceberam, aí teve quando eu tô ali fazendo aquele jantar lindo e tal, para as crianças, para as famílias e tudo. E eles assim, encantados. Acho que nunca tinha visto assim, sabe, como foram tratados, como nem... Aí eu me lembro que o pastor chegou, era um missionário, ele chegou assim, ô pastora, tem uma situação para vocês resolver. E eu tenho um problema com higiene, assim, sabe, eu não posso ouvir coisa assim muito, que eu deixo de comer na hora. Sim. E ele falou assim, tem uma mulher ali. Morrendo. Que precisa, não, nem morrendo, que precisa urgente, pastora, porque tá saindo bicho pelo corpo dela. E na hora eu falei, ui. Aí o outro missionário falou assim, peraí, pastor, deixa ela terminar de jantar que você fala. Mas foi muito interessante. Gente, aquela mulher, ela já havia passado por todos vários lugares, médicos, 5 anos lutando, já tinha gastado o que tinha. A família. E aquela mulher ali, eu falei assim, Senhor, como que eu não vou atender, Senhor? Como que eu vou deixar uma pessoa perecer nas garras de Satanás? Aí depois eu preparei os missionários que estavam comigo, eram mais 4. Falei, nós vamos atender essa mulher. No outro dia ela foi lá. Quando ela, na minha frente, começou a sair bicho do corpo dela, coisa que eu não... Eu falei, nunca vi. Já atendi vários casos de libertação, mas eu falei assim, não, para eu atender essa mulher, ela precisa se converter primeiro. Mas ela estava tão sensível, e a missionária ia traduzindo em tupi-guarani, né? Ia traduzindo e ela se converteu. Ela estava tão sedenta, ela se converteu. E aí, através dela, veio a família, veio os que estavam desviados. E depois que nós saímos dali, o missionário foi lá atrás da gente, em outra cidade, que a gente saiu de uma cidade e ia para outra, fazendo esse trabalho, sabe? Aí o missionário foi contar a alegria daquela família que tinha voltado, os que estavam afastados. Então, olha o que o Senhor quer. O que o Senhor quer de nós? Que nós... tenhamos o coração disposto a ajudar, a fazer o seu melhor, a fazer a obra, a falar do amor dele, a fazer o seu melhor, demonstrar exatamente o amor dele. Exatamente. Não é? Ser humano. O que eu acho mais impressionante nas coisas de Deus é porque não há nenhum motivo para você que está aí agora nos assistindo, para a gente que está aqui, para que a gente possa reclamar de alguma coisa. Porque sempre vai ter alguém muito pior. Muito pior. E ainda se alegrando no Senhor. Essas são as coisas que eu fico mais pasmo, assim, porque quando nós vemos que há pessoas que ainda estão louvando, nós não temos, resumindo, nós não temos desculpa para não servir ao Senhor. Não temos. Nós temos desculpa para não nos alegrar no Senhor. Nós não temos desculpa para viver uma vida para o Senhor. Porque quando nós observamos todas essas coisas que tem para nós não conseguimos mais entender que é triste você viver sem Cristo, você viver para Cristo. Não tem como você ter um relacionamento que não seja com o Senhor. Não seja. E quando nós entendemos o que Ele quer para a nossa vida.
Você quer ver uma coisa que eu acho interessante e que nós podemos olhar como exemplo? Alguns países da África, algumas igrejas, você olhando assim, os bancos de madeira, assim, aqueles banquinhos bem simples, pessoas vindo de longe com criança no colo. Anda léguas para ouvir a palavra. E quando chega lá, fica horas e horas dançando na presença do Senhor. Numa Passa alegria. Dias caminhando. Numa alegria, dias. Aquelas crianças fazendo coreografia. Meu Deus, como se tivesse vestidas das lindas roupas. Eu chego a me emocionar. Sabe, de que aquelas crianças estão vestidas das vestes celestiais. Isso que importa, porque aquela alegria que aquelas crianças fazem, aquelas coreografias, aquela adoração, é a perfeita adoração que o Senhor quer de nós, sabe? De todo o nosso coração, com toda a nossa força. Vamos usar a nossa força nesse tempo, entendeu? Nós estamos vivendo tempos difíceis, sabemos que estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos que Jesus falou. Eu tenho o costume de dizer que esse tempo que nós estamos passando, essa pandemia e tudo, nós não fomos pegos de surpresa. Nós sabíamos. Muitos foram pegos despreparados. Mas Jesus falou sobre tudo isso, um dia ia chegar. E viver em Cristo. Continuar vivendo, continuar fazendo a obra, continuar amando o Senhor. Quando Jesus fala para aquelas 7 cartas do Apocalipse, ali foram para aquelas igrejas, foram para a história das igrejas e foi para a igreja de hoje também. E eu tenho certeza, pastora, porque com toda essa pandemia, Deus não desamparou ninguém. Ninguém. Se você perdeu uma coisa, é porque aquilo ali ia te trazer um mal maior. Se você passou por uma doença, é porque vai te servir para que você busque o caminho do Senhor. Se você sofreu, eu tenho certeza. Como eu creio que não só essa pandemia, mas possa vir outras e outros desafios e outras coisas, porque viver com Deus não quer dizer que nós não teremos problema, mas quer dizer que nós teremos alegria em todas as coisas que nós vamos passar. Pastora, infelizmente nós já estamos chegando no final, mas eu espero que a gente possa fazer parte 2, 3, 10, 20. É uma honra poder receber e pegar carona nessa. É uma carona, hoje eu digo que é de trem, não é nem de carro, é uma carona de trem, porque vem vários vagões aí. É uma história que a senhora tem para contar. Falar em trem, só uma coisinha, quando eu falei daquela cidade que não tinha carro, para eu ir fazer um evangelismo em uma família lá que estava necessitando, eles montaram a moto com a carroceria, subiram coisa. E eu tenho gravado, sabe? Aí eu ainda botei no Instagram, bem assim, ó. De avião, de navio, de motor não sei o que, alguma coisa lá que eles têm um nominho, sabe? Vou com toda a alegria fazendo a obra de Deus. Seja de avião, seja de... Amém, pastora. E eu queria que você deixasse aí as palavras finais e deixasse a mensagem que passa no teu coração, que Deus possa te usar sempre. Amém. E que você possa despertar vidas. Primeiramente, agradecer pela escolha que você fez, porque com a escolha que você fez, você consegue mudar muitas vidas. Amém. Obrigado por ter feito a escolha certa, tá? Obrigado por ter recebido aqui na casa da sua irmã e com toda a humildade e simplicidade que você tem. E fica aí os nossos agradecimentos e as pessoas que vão estar aqui se alegrando no Senhor. E fica a mensagem para que ela possa te ouvir. Amém. Vocês que estão nos ouvindo agora, os que vão ouvir depois, é motivo de muita alegria nós estarmos aqui e falando das coisas que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Amém. E eu gostaria de deixar para você esse conselho: deixa-se ser usado pelo Senhor. Entrega para o Senhor de forma completa, diz para o Senhor que o Senhor deseja ouvir. Eis-me aqui, principalmente para a igreja do Senhor Jesus, que nesse tempo que nós entendemos, que nós temos a revelação que estamos vivendo os últimos tempos, o Senhor precisa contar com a igreja dele. Há muitos ainda para ser alcançados, há muitos ainda para ser curados, para ser salvos, para ser libertos, e o Senhor quer contar com a igreja dele. Sempre, sempre, sempre na sua palavra ele diz, é a igreja dele, ele conta com a igreja dele para fazer cumprir o ID do Senhor. Então
deixa você que é jovem, você que é adolescente. A Bíblia fala em Eclesiastes, né? Lembre-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Então usa essa mocidade, usa esse vigor, essa alegria, essa força para fazer a obra do Senhor, porque nada fica sem ser registrado. Tudo está no coração de Deus, tudo está no registro de Deus, no registro no céu. Amém. Tudo que você fizer está sendo contado no céu, registrado no céu. Amém? Que o Senhor continue te abençoando. E nesse tempo tão difícil, lembra que você não está só. Nós temos intercessores, nós temos o Espírito Santo e o Filho de Deus intercedendo por nós. Ser forte e corajoso. Deus fala, não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo, o Senhor é contigo. Levanta-te, guerreiro e guerreira do Senhor Jesus. Um beijo no coração, foi um prazer pastora. Falar com vocês. Amém. E te esperamos na próxima carona. Fiquem com Deus e até mais. Um beijo no coração.